4 de setembro de 2022, Recife, Pernambuco. O oficial de justiça José Eduardo Lopes Borges finalmente tinha conseguido a guarda compartilhada da filha. Sua ex-esposa Silvia Helena fez de tudo durante anos para que ele jamais conseguisse ficar com a filha um dia inteiro. Mas a justiça tinha finalmente olhado para o pai zeloso e permitido que a criança também passasse fins de semana com seu genitor. Silvia Helena não aceitaria essa decisão. Ela faria de tudo para impedir que a filha fosse feliz ao lado do pai. Ela faria de tudo, inclusive matar o homem que um dia amou. Confira a entrevista que fiz em 2 partes com a mãe de Jorge Eduardo, que fala de saudade, dor e de como é viver depois de tudo isso. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu não gostaria de ter com a dona Maria Nazaré. Dona Maria Nazaré, seja bem-vinda ao canal. Eu não gostaria de estar falando com a senhora sobre a morte do seu filho. Eu não gostaria de falar com uma mãe que enterra o filho. É uma inversão muito doida da vida. Né? Mãe não foi feita para enterrar filho. Então, sinta-se bem-vinda ao canal e muito obrigado pela sua disponibilidade em contar a triste história do seu filho, do Jorge Eduardo, que aconteceu em 2022, em setembro, né? Setembro de 2022 que tudo acontece? Dia 4 de setembro de 2022. Muito recente, mas também Muito já fazendo quase 2 anos. A gente está gravando essa entrevista em 2024. Daqui a, 60 dias? Não. Daqui a 60 dias, não é? Para Sim. 2 anos, né? Uma mãe não devia contar o aniversário da morte do filho, de jeito nenhum. Principalmente da forma trágica que foi. A gente vai conhecer melhor toda a história, sua história, e a história do seu filho e a história do crime. Mas eu queria conhecer um pouco o Jorge Eduardo. Como era o Jorge Eduardo? Quantos anos ele tinha? O que ele fazia? Quem era o seu filho? Para a gente conhecer em vida. Olha, Beto, Jorge Eduardo nasceu no dia 11 de janeiro de 1981. Nossa, jovem. Quando essa coisa tão triste aconteceu, ele estava com 41 anos de idade. Um menino que se criou diante de grandes dificuldades da família, dificuldades financeiras, mas um menino muito responsável desde pequeno. Ele nasceu em Arco Verde, Pernambuco, e nós tínhamos um pequeno comércio na cidade de Ibimirim, também Pernambuco, que é a cidade onde tem o maior açude de Pernambuco, açude Poço da Cruz, e criamos eles, são 4, né? Ele, mais um irmão e 2 irmãs. Criamos eles com muito sacrifício financeiro, mas com muito amor, com muito zelo. Ele fez o ensino fundamental em uma escola particular que tinha em Bimirim, que tem ainda a escola Ângelo Gomes. Aí, para fazer o ensino médio, a gente trouxe ele para Arco Verde, ele concluiu esse ensino médio no Colégio Cardeal Arco Verde, é um colégio diocesano, e preparamos eles, ainda com mais dificuldade ainda, porque o comércio já não estava dando certo, mas aí eu tinha feito minha faculdade, estava na esperança de concurso para dar aulas, e levamos eles para o Recife. Ele fez cursinho pré-vestibular no Colégio Contato e fez vestibular para Direito, passou uma boa colocação para a Universidade Católica de Pernambuco. Fez
o curso de Direito. Lá ele conheceu uma moça, com essa moça ele teve um convívio de 11 anos. Mas depois de 11 anos, houve desentendimentos, eles se separaram. Mas quando ele se separou, ele ficou muito fragilizado e conheceu essa outra moça por meio da internet, Que é uma a estudante de que, é a que vem a ser a mãe da Silvia, filha, da mãe da filha exato, e a autora de tudo. exato, a Silvia Helena. Alice. Se a gente colocar no Google, oficial de justiça, assassinado dia 4 de setembro de 2022, na Tamarineira, Recife, vai aparecer todas as imagens, Beto. A gente Eu vai, tenho a essa gente tem aqui. imagem, mas eu não gosto, é uma parte que eu não consigo ainda visualizar, entendeu? As imagens Para da que eu morte dele, passasse, exata. né? Então, ele, muito fragilizado, começou essa convivência com ela. Com 2 meses de namoro, ela disse que estava grávida. Isso que ano, mais ou menos, que ele conhece ela? Isso em 2020, Durante a pandemia. foi um pouco antes da pandemia, Então, 2019. porque em 2022, a menina, a filhinha, já estava com 6 anos, Ah, então foi já ia bem fazer antes. o ocorrido foi 4 de setembro, dia 2 de outubro. A menina é de 2 de outubro de 2016. Então eles Ela se. vai fazer E ela nasce logo em seguida que eles se conhecem ou eles ainda namoraram um tempo antes? logo em seguida, Beto. Com 2 meses de namoro, ela disse: estou grávida. Então eles tiveram uma relação Então, aí de 6 anos. sendo que de um relacionamento mesmo, como namoro, ao todo, acredito que não chegou a 3 meses, Beto. Porque é o seguinte, quando ela disse estou grávida, ele se desfez do apartamento que tinha, que morava à beira-mar de Olinda, Pernambuco, uma praia, se desfez de tudo, alugou um apartamento grande para morar com ela, a mãe dela e uma irmã dela, né? Mas esse convívio durou pouco mais de um mês. E aí eu morando no interior, e aí ele me ligou e disse: olha, minha mãe, não dá, é impossível o convívio com aquela família. São pessoas que fazem briga por tudo e por nada. Eu não consigo conviver dessa forma. Aí eu disse: tá certo, meu filho. Então, aí ele saiu, ficou morando até na casa de uma tia que mora na Tamarineira, Recife, e só que ela ficava procurando ele e ele pagando a pensão antes da criança nascer. Quando a criança nasceu, ele ficou no maior encantamento. É porque a gente não pode mostrar fotos porque tem a criança, Sim. né? Mas ele, na maior felicidade com a criança, ele deu toda a assistência. Lá no hospital, ele ficou o tempo todo com ela. Aí disse a mim: minha mãe, eu vou tentar mais uma vez, até porque agora tem minha filha. Eu disse: está certo, meu filho. Aí ele tentou. E aí, dessa vez, Beto, com um mês que ele estava morando com ela pediu que ele saísse, que ela não queria ir. E aí ele disse na época a mim: minha mãe, a dor foi muito grande, porque ela me disse isso na hora que eu estava com minha filha no braço. Ela bebezinho, né? Aí ele prontamente fez a mala só com as roupas dele, saiu. Foi para a casa da tia. Mas ficou já um clima muito tenso para ver essa criança. Ela usava de todo tipo de desculpa. Não é hora de amamentar.
é hora de dormir, é hora de não sei o quê. Ela é muito novinha, não pode. Está entendendo todo tipo de desculpa. E o tempo foi passando. Quando ela já estava com os 4 anos, ele entrou na justiça. A justiça deu direito um final de semana a cada 15 dias. Mas ela não permitiu que esse final de semana fosse para dormir. Então, ele não podia, por exemplo, trazer a menina para a família ver. Ele não podia vir no interior, porque dependia de vir um dia e voltar no outro. Ele não podia. Aí ele pegava a menina no sábado, devolvia, pegava no domingo, devolvia. Sendo que foram poucos os finais de semana que ele passou, porque ela sempre dava um jeito de que ele não ficasse com a menina. Era aniversário de não sei quem, era porque tinha que ir não sei para onde, aí ela começou a arrumar namorados, aí tinha que ir para a casa do namorado e tinha que levar a filha, e ela terminando o curso de medicina, né? Eu sei que, Beto, ele começou em um sofrimento com a dificuldade para conviver com essa menina, e a menina, com o pouco convívio que tinha com ele, louca, louca por ele. E aí ele começou um convívio com uma outra moça, e a menina se dava muito bem também com essa outra moça, né? Ela já tinha 2 filhos, tinha um pequeno, e a menina fez logo amizade com esse pequenininho, e era aquela coisa de família mesmo, menos do lado de Silvia Helena. Ela fazia todo tipo de coisa para humilhar ele, para não deixar que ele visse a filha. E eu cheguei a dizer assim, meu filho, será que essa questão dela, de que você não fique com a menina, de que você não conviva com a menina, será que não é porque a menina não é sua filha? Vamos fazer um exame de DNA? Porque até justificaria, Sim. né? Aí ele disse, não, minha mãe, eu tenho certeza que a filha é minha. O amor que eu tenho por ela e ela por mim, não existe como ela não ser minha filha. E eu fui acompanhando esse sofrimento de meu filho, Mas mesmo ele eu não, estando ele no não fez interior, o exame de DNA. ele não fez. Vocês Mesmo eu pensam em estando... fazer? Ô, Beto, hoje mais não. Hoje eu penso assim, tudo que eu queria era meu filho, entendeu? Hoje a situação chegou a um ponto que as psicólogas do Tribunal de Justiça fizeram entrevista comigo, querendo saber se eu tinha intenção de ficar com a menina. E eu disse que não, Não. não quero. Não porque a menina tem a culpa, não, nada disso. Longe de mim pensar uma coisa dessa. Mas é porque uma pessoa, uma mulher que dormiu com um homem bom, um homem de responsabilidade. Ele, com 19 anos, Beto, ele passou no concurso dos Correios, 19 anos só de idade. O primeiro trabalho dele nos Correios, ele assumiu a direção de uma gerência em uma cidade do interior. Depois ele foi para o Recife e deixou os Correios, porque estava ficando difícil para ele terminar o curso de Direito dele. Aí terminou o curso, fez concurso para oficial de justiça, passou em uma boa colocação. Ele tinha, não existe, fora ela, hoje, ela, a mãe dela, não existe uma pessoa que tenha conversado meia hora com meu filho, Beto, e não diga, ali é um grande homem. Aí essa mulher se deitou com esse homem, teve toda a assistência dele, mesmo não indo morar com ele,
Ele já estava com uma outra família, tinha um filhinho de 52 dias de nascido. Ela também casada com um médico, uma bebê de 1 ano e 2 meses. E essa mulher trama tudo, planeja tudo e manda tirar a vida de meu filho da maneira que foi. Então, eu não quero convívio. Eu estar com a filhinha dele seria eu aceitar de alguma maneira convívio com essa família, Beto. Eu não quero. É uma decisão sua, é claro, mas também não é estar convivendo com o seu filho também? A sua neta não traria também o seu filho vivo um pouco ali? Olhe, eu ainda não pensei por esse lado. Tem o outro, o filhinho dele, que ficou com 1 ano e 2, não, que ficou com 52 dias de nascido, né? Que é uma cimentinha dele, né? E aí eu penso assim, Beto, no dia que ela, porque ela ainda conviveu um pouco comigo, eu participei do batizado dela, eu tive, eu ainda dei banho nela, ela bebezinha, né? E quando ela ficava com ele aos finais de semana, que eu estava lá, pegava aqueles períodos, porque aí, a partir de 2008, não, bem antes, a partir de 2000, eu sou professora. Primeiro do município, com aqueles contratos, e depois eu passei no concurso do Estado. Mas naqueles períodos de intervalo, sem aula, feriados, eu estava em Recife, e quando ele pegava ela, eu convivi com ela. Então, ela me conhece, não é? Sim. Ela conheceu as tias, o tio, ela conheceu. Então, ela está crescendo, ela é muito inteligente. Quando ela crescer, ela tiver uma determinada autonomia, aí o que ela quiser da avó dela, aí eu vou estar pronta. Está entendendo, Beto? Mas agora, não. Entendi. Eu travar uma batalha na justiça para ficar com ela. Aí ser obrigada a levar ela no presídio para a mãe ver. Aí a gente sabe como é a justiça brasileira. Eu não sei quantos anos essa mulher vai pegar. Eu imagino que poucos, né? De acordo com o que a gente vê na justiça. Aí ela sai do presídio, aí tá com essa filha de volta. Não, Beto, é demais para mim. Eu acho Claro. que isso vai aumentar mais o meu sofrimento, tá entendendo? A senhora foi perfeita no seu raciocínio, entendi. Né? Entre você não ter o convívio com a sua neta, que seria, de uma certa maneira, um convívio com o seu filho, mas ter que conviver com aquela Pois que é. matou o seu filho, a senhora vai ter que abrir, a senhora vai ter que se preferir para você poder sobreviver do que É, esse sofrimento diário que vai ser com relação a isso. exatamente. Eu só queria continuar um pouquinho aqui na parte do seu filho, do Jorge. Ele era um oficial de justiça, um homem formado em direito. Por que ele não conseguia ter uma guarda compartilhada? Ele era uma pessoa que sabia. Como que ela conseguia, a Silvia Helena, manter a guarda só para ela? Beto, eu não sei se a influência do dinheiro, Porque ela é a rica, mãe a dela é Silvia Helena? médica, é bem de vida. A mãe dela é médica, ela é médica, tem tia juíza, e eu não sei como ela sempre conseguiu que a justiça dava o direito, em seguida ela recorria e ele perdia. E saiu o tempo todo nessa batalha. Eu cheguei a dizer assim, meu filho, deixe isso para lá.
Sua filha já lhe conhece. Quando ela crescer, ela vai saber que você é o pai. Ela vai lhe amar. Deixe isso para lá. E aí ele dizia: não, minha mãe, ela é minha filha, eu preciso acompanhar o crescimento dela. E saiu nessa luta o tempo todo, ele lutando, Beto, ele foi o E tempo todo. Ele, desculpa lhe cortar, mas tem um ponto muito importante também. Quando ela crescer, ela tem que saber que eu lutei por ela. Então ele lutou por ela. Então ele em momento nenhum se abateu em função de nada. Então assim, ele não em consegue. momento, em Mas momento quando ela nenhum. tiver 18, 19 anos, eu vou mostrar para ela aqui, ó, como eu batalhei para te ter. Então, essa batalha era importante para a menina crescer. E eu espero que um dia ela cresça, se um dia ela assistir essa entrevista, ela entenda como o pai dela lutou por ela. Como o pai E, dela foi aliás, a morte do pai dela só existe em função da luta que ele teve por ela. da luta que ele travou. E, pelo menos, nos últimos tempos, que foi quando eu tomei conhecimento, ele sendo ameaçado por ela, mas ele Aleluia. não abriu mão. Que quando eu pedi, meu filho, deixe para lá, é porque eu estava sabendo das ameaças dela, né? E, mas ele não abria mão. E ele não fez Ele nenhum disse, boletim de ocorrência contra ela, nada. não. Ela que fez, tentando afastar ele da menina, ele foi buscar a menina no colégio, era o dia dele buscar a menina no colégio, eu acho que era uma sexta-feira, não sei. Ele foi buscar a menina no colégio e, quando chegou lá, ela e a mãe. E ela começou a gritar, dizendo que ele estava gritando com ela na frente da filha e fez um boletim de ocorrência para que meu filho fosse preso, Nossa. com a Lei Maria da Penha. Ela tentou isso, só que aí ele não foi. Ele não foi preso, mas passou 6 meses sem ver a filha. E aí imagine o sofrimento para ele. Meu Deus. Ela só Foi fez muito esse boletim, sofrimento. ela não fez mais nenhum outro boletim de ocorrência. Não, fez não. É a máscara que cai. A Silvia Helena, eu já mais ou menos você me contou que ela é formada em medicina, que vem de uma família mais abastada, que tem mãe médica, tia juiz e tudo mais. Como ela era? A senhora chegou a conviver algum tempo? Porque foi tudo muito rápido. Ele conhece a Silvia Helena, ela está grávida, casa, separa, vai e tal. Mas a senhora, porque a senhora mora no interior, às vezes é difícil de você ter convivência mais já. Mas a senhora chegou a conhecer, ter uma boa convivência com ela? Como ela é como pessoa? É, eu tive, assim, convivência dela estar lá, antes de meu filho estar morando com ela está lá no apartamento de meu filho, e de imediato eu tive a ideia de uma pessoa possessiva, arrogante, que eu ainda quis pedir para meu filho, olhe, se afaste, não tem nada a ver com a gente, porque cada família tem uma personalidade, tem uma forma de viver, não é, Beto? E a gente que se criou dentro de uma família humilde, mas com respeito, com responsabilidade, tem uma maneira diferente de ver as coisas. Mas antes que eu fizesse isso, foi quando ela já disse que estava grávida. Sendo que ele passou a dizer para mim o seguinte, que ela fingia demais. Quem conversasse com ela pouco tempo dizia que criatura excelente essa médica. Que criatura maravilhosa, porque ela fingia muito. Só que ao mesmo tempo que ela fazia esse fingimento, aí aos pouquinhos, quando se ia convivendo, se ia percebendo uma pessoa muito desequilibrada. E hoje eu entendo, através de pesquisas, de muita coisa, com um perfil psicopata. Mas ela não foi laudada. Não, Isso é ela uma não foi percepção laudada. sua, que dentro daquilo
que a senhora conheceu, a senhora diria que ela tem situações análogas à psicopatia, é É, isso? ô Beto, uma percepção minha e dito por uma irmã dela, que essa irmã dela fez muito também a cabeça de meu filho para que meu filho ficasse nesse aperreio com a filha, com o aperreio de ter a guarda compartilhada da filha, para tentar cuidar melhor e passar outros valores para a menina, Salvar a filha. porque, sim, Na verdade, essa porque a irmã da Silvia Helena, ela estava querendo salvar a sobrinha, é isso? ela dizia isso, dizendo ela que a irmã era psicopata. E aí ficava dizendo que ela fingia ser uma boa mãe, mas que não tinha os devidos cuidados com a menina, que andava com a menina no carro sem colocar o cinto, e coisas do tipo que um pai amoroso e zeloso fica muito mais preocupado, Sim, claro. entendeu? E quando tudo aconteceu, essa irmã dela foi quem descobriu como tinha sido e foi quem passou tudo para a polícia. Nossa, que bom. Deixamos aqui mais esse suspense que a senhora vai me explicar daqui a pouco com o crime também. Mas a Silvia Helena, a senhora me conta que quando eles se conhecem, ela estava estudando medicina. Ela era muito mais nova. Quantos anos ela tinha quando eles se conheceram? Beto, ela não era tão mais nova, não. Ela era mais nova que ele, 9 anos, eu lembro. 9 anos, entendeu? E nessa Então, aparência dela de é, bondade, ela não tinha terminado o curso ainda. Uma filha minha teve um parto complicado, foi para o Recife, foi enviada para o Hospital das Clínicas. Ela fazia medicina no Hospital do IMIP. Aí ela se prontificou toda, que conseguiu com os professores dela puxar minha filha para o IMIP e não para o Hospital das Clínicas, para que ela também pudesse ajudar. E ela fez essa ajuda nesse momento, entendeu? Era na briga para que ele não visse, não convivesse com a filha, mas até esse ponto aí, a menina estava com 1 ano e pouco, era 1 ano e pouquinho que a menina tinha, ela ainda estava desse jeito, nesse convívio, entendeu? entendi. Agora, vocês não conviviam com a família dela, vocês não tinham uma convivência normal, porque também é distante, eles não eram casados e tudo mais. Então, E daí, assim, Beto, eu pensava sempre assim, se o meu filho não é bem-vindo lá, ela morava com a mãe e com a irmã. Ela dominava a mãe e a irmã. Tanto é que quem pegava no dinheiro da mãe era ela. A mãe dela, médica, tinha pensão do marido, ela era viúva e o marido dela tinha sido oficial de justiça federal, tinha pensão. Mas quem pegava nesse dinheiro todo era ela. E se meu filho não era bem-vindo a essa casa para pegar a filha, pegava só na porta. Então, sim. eu tinha como ter um bom convívio. Claro, Aí não. eu procurava não manter convívio, eu procurava ver a menina só quando ele conseguia estar com a menina. A menina falava o que da mãe para vocês? Ou não falava nada? Não, ela, quando falava, falava de bem. A menina não está entendendo, sendo que parecia que a menina gostava mais da tia do que mesmo da mãe. Entendi. A gente sentia que a tia dava mais assistência à menina do que a mãe. Tia essa E que até vai ali, ajudar até descobrir o crime, é isso? Tá. exato.
Ela E aí, gostava muito da tia, da avó. Isso daí era bem claro, da tia e da avó. entendi. Aí nós vamos seguindo na vida do seu filho, ele até tem uma nova relação, ele vai ter até ele morre, infelizmente, com um bebê de 50 e poucos dias, mas ele lutando pela filha, com o que ele teve com a Silvia Helena. Chega 2022 e ele consegue finalmente um parecer da justiça para que ele tenha a guarda compartilhada. Isso lá para agosto, Isso, não é isso? De 2022. agosto, já final de agosto, a justiça concedeu e aí não tinha mais recursos para ela recorrer, ela não podia mais recorrer. Ele iria ter 8 dias com a menina, aí 8 dias a menina ficaria com a mãe. 8 com o pai, 8 com a mãe. Ele com a nova família, a menina muito feliz com o irmãozinho. A Silvia Helena construiu Então, uma nova família, ela estava como casada, construiu. tinha outro Ela filho? estava casada com um médico, uma pessoa muito boa, aparentemente, né? A gente conhece as pessoas Sim, aparentemente, claro. né? Aparentemente, uma pessoa muito boa. Esse médico tinha, por sinal, um convívio bom com o Jorginho e ela estava com uma bebê de 1 ano e 2 meses, Então ela conseguiu entendeu? ali organizar a vida dela, mas ainda mantendo Eu gostaria de perguntar para esse marido dela como que ele se viria se separasse dela e não conseguisse ter convívio com o filho. Como que seria a Silvia Helena como esposa? E se ele tinha medo dela, inclusive. Porque Olha, o que ela está fazendo para um pode fazer para o outro, né? Beto, em uma audiência em Recife, quando foram, porque já teve várias audiências ouvindo testemunhas, ouvindo pessoas que trabalharam na casa dela, né? Sim. Eu conversei com ele. Ele disse que tinha muita vontade, depois do ocorrido, aí ele tinha muita vontade de me conhecer, e eu conversei bastante, e uma coisa que ele me disse foi o seguinte: Dona Nazaré, eu acho que se não tivesse sido seu filho, seria eu. Porque minha vida, depois que conheci essa mulher, virou de cabeça para baixo. Nossa. Foi. Ele disse desse jeito. E a irmã dela tinha dito que tinha pena desse rapaz, porque a vida que ele estava levando não era uma vida que fosse para uma pessoa conseguir viver daquela maneira. Compreendi, tá certo. Então eu tenho aqui um pouco a resposta que eu gostaria de entrevistar. Aí a senhora deve ter vibrado com seu filho, que agora ele teria de 8 em 8 dias, a senhora poderia ver mais a sua neta. Ele devia estar muito feliz, ele estava muito feliz com a vitória. Pela criança, não Olha, por ele. ele estava em uma felicidade tão grande, Beto. E no dia que aconteceu, e foi em um domingo, na terça-feira eu ia estar lá com ele, entendeu? E eu não tive o prazer de estar pessoalmente perto dele com essa felicidade. Uma tia da mulher com quem ele estava convivendo passou o dia lá com ele. A mulher não passou, ela estava de trabalho nesse dia, mas essa tia dela disse: Olhe, dona Nazaré, Jorge estava numa felicidade tão grande, porque ele passou o dia cuidando do bebezinho de 52 dias e da menina. Juntou outras crianças que eram conhecidas já, na mesma idade, e passou o dia com essas crianças, levou para a piscina do prédio que ele morava, disse que numa felicidade enorme, enorme. Aí, de 5h48 da tarde, aconteceu isso. Porque foi o primeiro fim de semana. Ele ganha na justiça, ele não sabia que seria o único fim de semana. Porque Não sabia. ela não aceitou perder. A senhora tem a sensação de Ela que não aceitou. ela estava menos com ciúmes da filha e mais com a sensação de derrota? Isso. Sabe,
pessoas que não agem em nada por amor, que simplesmente não querem perder. É única e exclusivamente isso. Ela se sentiu perdendo o terreno quando viu que ele estava reconstruindo a vida dele, quando estava com uma família, que a filhinha, quando chegava em casa, dizia: eu amo meu irmãozinho. Isso foi dito pela irmã dela e por uma moça que trabalhava tomando conta da menina, e ela já se sentiu perdendo terreno nisso daí. Quando a justiça deu a guarda compartilhada, aí ela se sentiu totalmente, ela achou que estava perdendo tudo. Se essa pessoa tivesse, eu penso assim, Beto, bastava ela ter amor próprio, porque quem tem amor próprio ama ao outro. É. Uma mãe que tem amor próprio, ela ama seu filho. E a mãe que ama seu filho, ela não quer o mal para o pai dessa filha. Um pai que ama e que a filha demonstrava para todos o amor que esse pai tinha por ela. E, Então, jamais ela teria a condição de fazer mal nenhum para esse homem. ainda mais um pai que quer ser presente na vida da filha. Porque quantos Pai e a pais. única. São milhões de pessoas no Brasil que foram abandonadas pelos seus pais. Mãe sempre fica. Mãe também, mas é mais pai que abandona. E esse pai lutando para dar amor, dar educação, dar convivência. E o que ela não queria era perder a totalidade em cima de uma pessoa. Ainda mais dá essa sensação nesse caso que não é um ciúmes de mãe. Eu não vou perder. Eu É não como perco. é uma posse. A menina Mas se era fosse uma a posse, menina, tira a menina e coloca um cachorro, tira o cachorro, coloca um carro, tira o carro. era a Não é a mesma coisa. pessoa, não é a filha que ela Não, queria. Ela não queria não, perder definitivamente para não. o Jorge. Para o Jorge. Então Está entendendo, tem uma Beto? coisa muito assim. Mas antes da gente. Aí eu vou dar um pulo, porque para a gente Certo. entender o crime, mas eu quero saber, através de uma mãe, como foi que a senhora soube, como foi o momento que a senhora atendeu aquele telefone, ou que alguém chegou para a senhora e contou. Como foi esse? Como foi? Quem ligou? Como que a senhora ficou sabendo? E como foi a sua reação? Saber que seu Olha, filho tinha Beto, morrido. eu já estava, porque quando começou a pandemia, eu tenho um caso de depressão desde os 16 anos de idade. Uma coisa que é uma coisa bem extensa, mas a gente não vai entrar. Eu Não, só mas, quero dizer mas assim, é quando entrou importante a para pandemia, entender. a minha vida sempre foi de muito trabalho, muita luta. Agora, fazendo tudo isso dentro da verdade, dentro da honestidade. Mas isso foi me desgastando muito. E aí, o meu casamento, ele foi muito bem durante alguns anos, depois eu tive que me separar porque ele arrumava outras. Tá. Eu não aguentei. Mas ele, um homem muito bom, ainda hoje nós somos muito amigos. Por quê? Muito amigos. Porque ele foi um grande pai. E eu respeito muito, muito isso. Então, não ia criar nenhuma inimizade com o pai de meus filhos. Está entendendo? Mas aí, resumindo, quando entrou a pandemia, teve aquela questão de ficar com as aulas online, o que era de tecnologia, que ia ser a um longo tempo. Entrou toda um bloom, e aí minha cabeça não deu conta, e eu entrei em depressão. Então, quando isso aconteceu, eu já estava em tratamento para depressão, que talvez isso tenha até me ajudado, porque a medicação para depressão deixa você meio que controlado, né? Entendi. E
Só que eu vinha com uma angústia muito grande, já fora da depressão. Eu sentia que era além da depressão. Eu cheguei para dizer para a minha psiquiatra assim, doutora, o que eu sinto é como que algo muito ruim, muito grande mesmo, vai acontecer em minha vida. E aí ela disse, não, não se preocupe com isso não, o tratamento vai controlando, mas eu sentia que não tinha a ver com a depressão, era como um pressentimento que eu estava tendo. E no dia, um domingo, eu já amanheci o dia chorando. E eu chorei para lá e chorei para cá, e liguei para os outros filhos, liguei para uma ex-cunhada minha, aí ela veio, ficou comigo. Aí tomei um calmante, além do que eu já tomo para a depressão. Quando foi, aí eu disse, eita, Jorginho nem ligou para mim. Ah, mas eu acho que é porque hoje ele está muito ocupado, eu acho que ele está com... Aí ele só vai ligar para mim à noite. Porque às vezes ele fazia isso, ele ligava todos os dias ele conversava comigo. Mas aí nesse dia ele sem ligar, eu disse, eu acho que ele vai ligar só à noite. Aí sei que fui almocei com a minha outra filha, aí quando foi umas 3 horas da tarde, eu liguei perguntando se ele queria que, quando eu fosse na terça-feira, levasse para ele mel de engenho. Aí ele respondeu só com um áudio. E eu acho que nesse momento que ele respondeu, que ele demorou bastante para responder, eu acho que nesse momento ele já estava dirigindo, ou levando a menina em casa, ou ele já voltando. Ele disse: eita, mãe, é muito bom, principalmente para comer com queijo de coalho, mas também eu evito porque tem muito açúcar. E aí, pronto, ficou só nisso. Aí eu pensei: ele vai mais tarde ligar. Mas aí ele não ligou. Quando deu, era umas 6 e pouca da noite, aí a minha irmã ligou para mim. Essa minha irmã mora em Arco Verde, e eu estava em Arco Verde, e a minha irmã tinha ido de manhã para Caruaru para resolver uns problemas da filha dela. Aí ela ligou e disse, ô Nasa, eu estou chegando. Eu disse, como? Você saiu daqui de meio-dia? E por que já está voltando? Aí ela disse, não, eu estou chegando. E olhe, não ligue para Jorginho, não, que ele está no hospital. Aí eu disse, como? Aí pronto. Aí a cabeça já... Eu fiz aquele aperreio do tamanho do mundo. Como que foi que aconteceu? Aí desliguei e liguei para a Mas companheira dele. a senhora não sabia o porquê que ele estava no hospital? Ou tinham te Não, falado? a minha irmã não me disse, né? Eu disse, não, não, pera, eu falei com ele mandou mensagem para mim, não está com muito tempo, não, pera, o que é? Aí desliguei e liguei para a companheira dele. Aí eu já liguei dizendo assim, Geise, cadê Jorginho? Eu quero falar com o Jorginho. O que foi que aconteceu com ele? Aí ela disse, dona Nazaré, Jorginho está no hospital. Como assim? Que hospital? Ele está no Agamenon Magalhães, que dá a varanda do apartamento dele via esse hospital. Aí eu disse, por que no Agamenon se ele tem a Unimed? E tem o hospital da Unimed. E o que foi que aconteceu? Aí ela disse, não, ele recebeu um tiro na cabeça. Aí, Beto, a coisa... Eu lembro que eu disse assim, como foi no trânsito, foi briga de trânsito? Por quê? Eu tinha muito essa preocupação. Eu sabendo que ele não tinha inimizade com ninguém, mas a gente vê o que acontece diariamente no Sim. trânsito, né? Aí eu disse, foi briga no trânsito? Aí ela disse, não, não, dona Nazaré, foi não. E olha, quem foi que já passou a notícia para a senhora? Eu disse, ninguém passou, você passou agora. Aí ela ficou muito aperreada, porque ela estava
achando que ia achar um jeito de me dizer sem me aperrear, mas não tinha Não como, tem jeito, gente. não tinha outro Ele foi jeito, né? alvejado, vem cá. Não tem. Entendeu? Aí eu sei que nessa hora eu fiz meio mundo de pergunta, mas o coração em tempo de explodir. Olha, Beto, é uma sensação. Ela prometeu um tratamento para um problema de vista que ele já tinha. Esse, né? Esse daí, Mas que se é um, ele esse daí é um ex-presidiário, não é? fosse ele a fazer, se fosse ele a fazer, ela pagaria 10 mil reais. Se eu pudesse encontrar meu filho agora, a primeira coisa era abraçar ele muito apertado e dizer: meu filho, eu te amo tanto, meu filho.